Bom dia. A gente ontem começou a falar sobre a Brachá de Hagomel. Brachá de Hagomel é aquela que a gente vai até a Torá e a gente agradece. Mais comum quando a gente faz uma viagem, a gente volta, a gente faz essa Brachá de Hagomel. Não só na volta, mas na ida, quando você chega no teu destino, você fala, você faz também. Então, os nossos sábios dizem para a gente são 4 situações. A gente começou a falar ontem que a pessoa deve agradecer a Hashem nesse formato, ou seja, agradecer todo dia, toda hora, sempre. Mas, amém. Mas um agradecimento especial com essa brachá são 4 situações. E elas se resumem na palavra do Pasuk, que a gente fala na Midah, Vechol hachaim yodu hasela. E todos os vivos devem te agradecer para sempre. A palavra Chaim, que é vida, todo mundo conhece, ela é o acrônimo das palavras Rolé, significa doente, Isurim significa uma pessoa que passou por aflição, sofrimento. Yam, ou Isurim aqui se refere, vou explicar logo em seguida, mas principalmente alguém que foi preso, Deus nos livre. Yam, a pessoa que passou pelo mar. E Midbar, o último Haim, Midbar é alguém que passou um deserto. Então tem diferença, para elaborar um pouco no que eu falei ontem, tem diferença entre o costume Ashkenazi e o costume Sefaradi em relação a isso. Os, é, os separadim, eles se limitam a essas 4 situações. A pessoa foi preso, ficou doente, atravessou o mar ou o deserto. Eles se limitam a essas 4 situações. Podem haver inúmeras outras situações, Deus nos livre, que a pessoa passou por um perigo. Deus nos livre, uma pessoa, acidente de trânsito, coisa mais grave. Mas os separadim, de maneira geral, eles sequestro talvez se enquadraria como alguém que foi preso. Então, de acordo com o Paro Sefaradim, se entra nessas 4, numa dessas 4, eles fazem a brachá. Mesmo que a pessoa não passou por um perigo iminente. Então, é só essas 4, mas tocou levemente numa dessas 4, eles são mais rigorosos em fazer. Os Ashkenazim é o contrário. A gente é mais abrangente essa brachá, pode ser em outras situações, além dessas 4 específicas, uma pessoa passou por um problema sério e se salvou, mas tem que realmente passar por alguma coisa, bater na trave, digamos assim, e não simplesmente, como eu sempre falo, quando a pessoa teve uma febre, teve uma tossiu, vai fazer essa brachá, não é? Então, é mais assim, é mais abrangente, mas tem que ser algo mais grave, digamos assim. Esse é o pensamento geral. Então, eu comentei ontem sobre casos de cirurgias, a pessoa passou por um problema de saúde, etc. Então, é uma coisa um pouco específica de cada caso. Não, assim, é difícil a gente traçar uma linha, dizer exatamente essa situação precisa ou não precisa. Então, cabe uma pergunta para um rabino e também perguntar para o médico por aquilo que você passou e se apresenta para o rabino a situação. Ontem, no final do shur, alguém perguntou, tinha comentado, um rapaz, ele cortou o pulso, cortou o tendão, foi fundo, mas Baruch Hashem não pegou a artéria. Eu falei para ele, eu acredito que não precisa fazer a brachá, apesar que tem que agradecer a Hashem, etc. E ontem à noite eu fui realmente confirmar e realmente não precisa fazer a brachá nesse caso. Saiu muito sangue, etc. Mas como não pegou a artéria, Baruch Hashem, então ele realmente não passou por um perigo. Tudo pode ser um perigo de vida, né? Mas Baruch Hashem, nesse caso, não precisa fazer a brachá em especial. Mas se dá cá, fazer um kiddush, agradecer, vai verificar mezuzá, vai verificar o tefilin, isso tudo é importantíssimo. Mas a brachá, com o nome de Deus, na Torá não vai se fazer. Só comentando que lá em Israel, também onde eu estava, mais no norte, né? Tinha um menino separado que ia para Jerusalém de carro, voltava, ele fazia sempre agulhamento também. Por quê? Porque estava no deserto. Ah, passa pelo deserto. Ah, interessante. Tá? Não ia de carro, não é que tinha um perigo. Sim. Aí falaram, não, separadinho, fazem assim. Bom, então, só repetir aqui para quem não viu. Então, que ele tinha um menino na Estivá que viajava quando você estava em Migdala Emek até Jerusalém, passa por deserto. Não é você passar no deserto, você está passando na estrada, que Israel tem bastante deserto, tá certo? E ele fazia brachá. Então, justamente, acho que é um ótimo exemplo. Para os Ashkenazim, vai dizer, bom, mas estamos dentro do carro, o índice de risco Baruch Hashem é muito pequeno, então não tem por que você fazer. Já os Faradim, passou pelo deserto, então ele, cada vez que ia para Jerusalém, fazia a de Agomel quando voltava.
E isso muda, é interpretativo, porque eu entendo que não tem a sua cultura, aí, que você faz, mas é interpretativo na Torá. Então, tudo na lei judaica, muita coisa é interpretativo, mas não interpretativo de qualquer jeito, interpretativo baseado nas regras e nas leis, tá certo? Então, por isso, muitas vezes, tem que ter o teu rabino próprio, que ele vai te falar, no teu caso, nessa situação, você faz. Pode ser que tem outro rabino, pode dizer para você que não só nisso, muitas outras coisas, certo? Mas não pensa que é interpretativo a nível de, sei lá, um acha que sim, outro acha que não. Você tem base alárquica, um estudo profundo para cada uma dessas, certo? Puxa, Você já queria falar. Vamos dizer, alguém que, por um fio, ele não é atropelado, assim, por questão de um décimo de segundo. Então, boa pergunta. Então, uma piscada quase de olho, foi, assim, caso tu foi atropelado, você recebeu como se fosse um alarme de Hashem, ó, se toca, né? Faz alguma coisa. Mas sim, você mas não foi não atropelado, motivo de- Baruch Hashem, então você deve agradecer sempre a Hashem. Sim, Mas a brachá tem que ser quando a pessoa, de fato, Deus nos livre, do além, foi do além atingida. foi atingida, passou por um Sim, perigo muito grave, e Baruch Hashem entendo. se curou. Eu contei uma história muito bonita, que um rapaz, ele chegou na empresa dele, um dia em Israel, ele trouxe um monte de comida para todo mundo. Ele falou, o que que foi? Eu falei, ontem passei por um acidente de trânsito, foi muito grave, Baruch Hashem, estou bem, está ótimo. Estou fazendo uma saudade de agradecimento. Ótimo. Dia seguinte, de novo, ele trouxe comida para todo mundo. Falei, o que aconteceu hoje? Falou, hoje não tive acidente. Fala. Eu estou pegando conta, puxa, duas vezes o deserto. Agora? Não, 10 anos atrás, não sei, 9 anos atrás. Israel, atravessei o Negev completo. A pé? Não, não, de carro. Camelo. De novo. Ferrari não conta. Então, quando você está indo atravessar, e como a gente falou, então você vai estar atravessando, você está de carro, você está seguro, para nós, acho que assim, então é menos, não se faz. Você estava de carro, estava num lugar seguro. Não tem os riscos de como era no cenário antigo, que está indo de camelo, você podia ser assaltado, você podia desidratar, você podia... Você pega uma estrada com chuva, sei lá, uma estrada de Mogi com chuva. Vai rezando, não para de rezar. Vai rezando o tempo todo. Tem velocidade. Mas isso aí justifica se você passou por uma tempestade de chuva numa estrada próxima, sei lá. Se você, Deus nos livre, entrou num alagamento muito grave, o carro afundou, você estava lá quase, por milagre, se salvou? Sim. Caso contrário, não. Certo? Essa brachá é muito específica. Falar o nome de Hashem na Torá é muito específica. Então, por isso, como eu falei, precisa ter uma situação grave. Você agradecer a Hashem sempre, de várias outras formas, mas não com a brachá de argumento. Eu entendo que não passei a risco. A estrada não é boa, é boa, pero assim, não sei o que eu estou dizendo. A cratera, sim. Tem a brachá de refuá, sei lá, refuá porque alguém... Já falei isso várias vezes. Quando a gente fala Mishebeira, tem costumes diferentes, mas pelo menos o que eu sigo e assim oriento para as pessoas, tem que ser uma pessoa que está passando do além no risco de vida. Risco de vida também é difícil você, né? Mas tem situações, quantificar, mas tem situações que são muito claras que a pessoa está com um risco. Então você vai lá e você reza por ela na Torá. Se a pessoa tossiu, tossiu, fazer Mishebeira. Não. Mas está fazendo Porque um tratamento oncológico, assim? oncológico, acho que é uma coisa considerada, claro. A gente sabe os Ou já riscos fez. dessa. Já fez, tá bem, Hashem. Porque quando você fala, você está falando do Tor Shar Rolei Israel, que Hashem cure ele com todos os outros doentes do povo. Peraí, você quer chamar ele e colocar ele no mesmo nível que outros doentes que estão numa situação mais grave? Você acabou de declarar ele e colocar ele numa situação mais, né, numa categoria mais grave. Não tem porquê. O que acontece é que quando a gente passa por qualquer coisa, a gente quer se sentir seguro. Então a gente, às vezes, se abraça e se apoia em qualquer coisa. Mishebeira, meu filho está com febre, vou. Você pode rezar para Hashem de várias formas. O tempo todo você pode rezar para Hashem. Pensa nele durante a reza e tem muitas coisas, mas você não precisa falar o Mishebeira. Então tem várias formas de a gente agradecer e não precisa ser dessa forma especificamente. A gente está agora no Mesmo final. que vai fazer uma cirurgia hoje. Vai fazer,
Por enquanto, não fez. Você vai fazer uma... não, tá. Você vai fazer uma cirurgia, acabou de fazer uma cirurgia que talvez não seja tão grave a cirurgia, tem que fazer, não tem que fazer. Não, não. Precisa, assim, tem alguns que colocam, então, de novo, por isso eu vou ter que perguntar para cada rabino. Tem alguns que colocam, falam, se teve anestesia geral, já justifica. Anestesia geral, a gente sabe, é um risco maior. Tem várias formas a gente colocar essas categorias. Então, por isso eu falei, é bom cada situação em específico perguntar para o teu rabino e ele vai te dizer sim ou sim. A gente está agora no final do Parashá de Bereshit, terminando a novela de Yosef com os irmãos. Yaakov ele vai falecer, agora nessa Parashá, e o Yosef tinha jurado para ele que ele vai levar ele de volta para Israel. E na volta, nossos sábios dizem que Yosef ele deu uma parada. Ele passou pelo buraco, pelo poço que ele tinha sido jogado pelos irmãos, que tinha cobras e escorpiões. Passou por perigo de vida ou não passou? Foi salvo? Foi salvo. Então ele foi até lá para fazer uma brachá que é She'asali bamakom hazeh, que Hashem fez para mim um milagre nesse lugar. Então está muito ligado com essa brachá aqui de Agomelo, que a pessoa, quando ela passa por um milagre, ela tem que realmente agradecer. E o quanto antes, tá? Mais uma regra, quanto tempo você tem para fazer essa brachá? Então, o correto é dentro dos 3 dias, dentro dos primeiros 3 dias. Em 3 dias você vai ter uma leitura de Torá. Segunda, quinta, sábado, se ainda tiver os rodas ou alguma outra coisa. Então, dentro de 3 dias você vai ter leitura de Torá. Alguns ainda fazem questão de esperar até o Shabat, porque vai ter mais gente, eu vou poder agradecer a Hashem e louvar ele perante mais pessoas. Mas o costume geral é dentro dos 3 dias. Se passou um tempo, aqui tem uma linguagem que ele fala, bom, se passou um tempo, mais do que 3 dias, você ainda pode fazer a brachá depois. Quando? Não está escrito. Está escrito até quando? Depois, né? Depois, ou seja, se você lembra que muitos anos atrás você passou talvez por algo muito grave e nunca agradeceu, talvez cabe mesmo agora você ir lá e fazer a brachá de Agomelo. Questiona, pergunta, essa mesma reza. Para todos. Quer dizer, para todos. Para todos os que passaram. Perigo, sim, sim. Passou por um perigo iminente. Não agradeceu. Podemos? Você pode marcar mais um café da manhã com o Lechaim. Agora, se tem umas 30 pessoas que estão fazendo Agomelo, não vai fazer individualmente. Muito boa pergunta, ótima pergunta. Então, acontece muito no Brooklyn, na sinagoga lá do 770, todo mundo está o tempo todo viajando. Se você pega uma época de alta temporada, que todo mundo vai ter, tem milhares de pessoas que precisam fazer essa brachá. Se você for esperar individualmente cada um fazer, ir até a Torá, etc. Então, a regra geral é, se possível, não é uma obrigação, você chamar a pessoa até a Torá, como foi hoje, e chamar ele, subir na Torá, e ele sobe na Torá. Por que subir na Torá? Porque quando você sobe na Torá, você fala, Barechu et Hashem amvorach, bendito é Hashem, que seja abençoado. Você está agradecendo já com a própria brachá. E aí você já emenda e faz o Agomelo. Então, dentro do possível. Se não, depois que fez o Kadish, meio Kadish da leitura, aí se faz o Agomelo. Alguns esperam para o Maftir, no Shabat, mas depois do Kadish você já pode fazer esse Agomelo. Você tem a leitura inteira, quando você conclui a leitura, você faz o Kadish. Então, em seguida, você faz esse Agomelo. Mas, às vezes, como é no caso que a gente falou, tem muitas pessoas, então no Brooklyn, por exemplo, os rabinos falaram, olha, você pode falar do teu lugar, você nem precisa ir até a Torá e se aproximar, você tem 10 pessoas em volta de você, eles respondem e está feito. Então, você está na presença da Torá, você não está ao lado da Torá, e com 10 pessoas, você já fez a brachá, está valendo, não tem problema nenhum. 10 para responder? Precisa ter 10 pessoas, um minyan. Toda a ideia aqui, você... Já tem. Não, aí tem uma questão geral. Minyan significa não é apenas 10 pessoas dormindo ou sonhando. 10 pessoas significa que tem um liderando e 9 respondendo. Esse é o minyan. Isso é mais importante ainda de lembrar quando a gente tem um minyan justo, em poucas pessoas, você fala, todo mundo prestar atenção para responder, Baruch Hu, Baruch Shmo, responder amém. Senão você não tem minyan. Dúvidas? Fala. No caso, não pode só pegar 10 pessoas e fazer? Sem a Torá? Sem a Torá. Eu acho que Você é pode... só costume. Sim. É o costume fazer perante a Torá. É o ideal fazer perante a Torá. Tem- Sim. Você poderia fazer, mas por que esperaria? É possível fazer sem uma Torá. Vamos supor, uma cidade lá que não tem Torá. Tem minhá, mas não tem Torá. Você pode fazer o Agomelo perante 10 pessoas sem a Torá. Mas, assim, normalmente você tem uma opção de ir até a Torá. Espera mais um dia, mais 2 dias, e você faz perante a Torá.
Paranapiacá. Aí não vai ter nem minyan nem Torá, certo? Claro que é. E a pessoa, o quanto antes, lembrando que a pessoa, o quanto antes deve fazer essa brachá, não espera. Assim como tudo que a gente pode agradecer a Hashem, você não vai esperar para agradecer um dia. Alguém te faz um favor, um dia eu vou agradecer ele. Espero que você não espere tanto chegar esse dia, que esse dia normalmente pode acabar não chegando. Então a gente tem que tentar fazer essa brachá o quanto antes para agradecer a Hashem, mas como eu falei, se passou o tempo, ainda assim você pode agradecer. Aqui ele fala mais uma alahá. Alguém que passou por um milagre, ele tem que dar tzedakah, conforme a sua possibilidade. E aí, em especial, para os estudiosos da Torá. E ainda ele diz, tem uma frase que ele diz, Hashem, considere esse dinheiro que eu estou dando como se fosse que eu fiz o sacrifício de Todá. Tudo isso que a gente falou agora, na época do Beit HaMikdash, não era abrahá. A pessoa tinha que trazer um korban, um sacrifício para Deus, nessas 4 situações. E se chama korban Todá. Hoje a gente lê diariamente, tanto antes da reza, a gente lê a descrição de todos os tipos de sacrifícios que haviam na época do templo. Então, quando a gente lê, a gente pede para Hashem que seja considerado como se fosse que nós fizemos de fato o korban, que infelizmente não temos o Beit HaMikdash. E uma pessoa, mais ainda, quando termina o Baruch Shamar, a gente lê o capítulo 100, que a gente fala Mizmor Le Todá, certo? Um Mizmor, um cântico para Hashem de Todá. Todá é agradecimento. Mas, em especial, alguém que passou por uma situação dessa, é correto ele dizer, Hashem, considere a minha tzedakah que eu estou dando, eu não tenho como fazer o korban, estou dando para estudiosos da Torá, que isso valha para mim como se fosse que eu estou dando para Hashem o korban Todá. Quando a Mashiach chegar, a gente vai poder acertar as contas atrasadas desses korbanot, eventualmente a gente precisar pagar. Mais uma coisa boa de se fazer, olha que interessante, a pessoa deve procurar alguma função comunitária na cidade e tentar ser útil nessa questão comunitária. Então, a Hashem, ele te poupou, a gente falou ontem, que eventualmente você gastou das tuas fichas, então a melhor maneira de você compensar a vida é você retribuir vida. Se a Hashem salvou você, salvou a tua vida, então você contribui com vida. Nada melhor do que você ser útil para o Rabim, para as outras pessoas. Que é uma coisa, o tipo de trabalho que ele é quase sempre ingrato. Eu falo para as pessoas, a gente lê o Misheberach no Shabbat, é a Kadosh Baruch Hu Yishalem B'Saharam. A gente lê toda semana, a gente fala. Aquele que Hashem ele pague para todos aqueles aqueles que se ocupam com cargos comunitários, com emuná, com fé, e fazem direitinho, a Kadosh Baruch Hu Yishalem Scharam, que Deus pague para eles a sua recompensa. Eu sempre digo para uma pessoa que começa um cargo comunitário, eu falo, saiba que é só Hashem mesmo que vai pagar, porque aqui só vem reclamação, aqui só vem crítica, você sabe disso muito bem. Então, assumir um cargo comunitário você estar pronto realmente para tomar, apanhar e, mesmo assim, saber que está fazendo alguma coisa com a intenção de servir a Hashem, servir as pessoas e ajudar os outros. Então, aqui também é uma coisa curiosa, além de dar tzedakah, além de fazer a brachá, a pessoa assumir um cargo comunitário, e ainda ele fala, e a cada ano, a pessoa, no dia que aconteceu com ele aquele milagre, a pessoa deve parar e ficar a sós, meditar e agradecer a Hashem, e contar para as outras pessoas o milagre que ele passou anualmente. Todo ano, naquele dia que você passou por aquele milagre, você volta e conta para as pessoas, divulga, e você assim está Mekadesh Shem Shamayim, você está santificando o nome de Hashem. Sempre falei palavrão, ela não quer contar. Às vezes a pessoa se sente, às vezes é uma coisa que a pessoa, depende da pessoa, não quer contar para os outros. Mas, por exemplo, a história dela é uma história que não existe. É um milagre que ela passou. Se ela não quer que conte, posso contar? Ah, posso contar. Então, ela, quando tinha... Quanto é? 2 anos e meio? 2 anos e meio, ela foi atirada, ou caiu da janela, não sabe exatamente. E ela caiu pela janela do 9º andar. 9º andar. E ela caiu em cima de um fio elétrico, que caiu em cima de um carro, caiu na rua, passou alguém e levantou ela, e ela estava ilesa. Ilesa. Ele já me mostrou o jornal, a história que saiu no jornal, uma anja, e Baruch Hashem. Então, milagre maior que esse. Então, você contar essa história, você realmente fala, uau, existe Hashem. Não tem? Não tem?
bem. Não acredita na história? É. Por quê? Porque se acreditar na história, vai ser obrigado a reconhecer que tem Hashem. É justamente a ideia. Por que não acredita na história? Porque senão é tão impossível. Não, para Hashem tudo é possível. Você acredita em Hashem, você vai acreditar na história. Se não acredita em você, é outra história. Mas tem lá o jornal contando a história, realmente uma coisa fora do comum. Completamente fora do comum. Então, isso, você contar essa história, você celebrar e reconhecer que é Hashem que fez isso e ele poupou, a gente não consegue entender, né? Porque é uma menina dessa idade, mas como Hashem ele poupou, isso incentiva as outras pessoas, dá mais fé. Quando alguém fala, não, mas estou numa situação que Deus nos livre, é irreversível. Não existe. Para Hashem, tudo pode. Para Hashem, tudo pode. A gente tem que ter essa imunidade. Eu vivo com milagre. Totalmente. O Eu acredito no milagre porque vivo com o milagre que ela te aguenta todo dia. Ah, sim, senhora. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia. É.